Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 39. Queremos ver todo o capítulo nessa noite, portanto, nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição do texto prossegue. Queremos aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos, e também aqueles que nos acompanham pela transmissão através da internet. Queira nosso Deus usar a exposição da sua palavra aos nossos corações nessa noite. Gênesis capítulo 39, mantenha sua Bíblia aberta, nós iremos do verso 1 até o verso 23. Primeiro, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos dê iluminação para compreender o seu sentido e de que forma ele se aplica a nós, vivendo nos dias de hoje. Nós pedimos que Teu Espírito Santo aplique esse significado a cada coração de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. Abençoa também, Senhor, a exposição da Tua palavra em todo lugar, no Brasil, onde Teu povo se reúne nessa noite para escutar a explicação e Te adorar, Espírito e em verdade. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior dessa série no livro de Gênesis, nós fizemos a exposição do capítulo 38, que conta a história de como Judá, um dos filhos de Jacó, acabou engravidando a sua nora sem saber e gerando 2 filhos, um dos quais, Perez, faria parte da genealogia de Jesus. Mas agora Moisés, depois de contar essa história, ele retoma a história de José, que ele havia parado no relato de como seus irmãos o traíram e o venderam a uns mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito. E hoje nós veremos o que aconteceu com José depois que ele chegou no Egito. Moisés retoma a história de José. Ele começa relatando como José se tornou mordomo da casa de Potifar, que foi o homem que o comprou no Egito. Ouçamos a leitura do verso 1 até o verso 6. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. Lemos aqui como José é comprado por esse homem chamado Potifar. Ele era um alto oficial do rei do Egito, do faraó. O texto nos diz aqui que ele era o comandante da guarda, ou seja, ele cuidava da segurança dos prisioneiros do rei e provavelmente também da execução, pena de morte, desses prisioneiros. Diz aqui uma declaração que parece desnecessária, de que ele era egípcio, né? Parece óbvio, mas não era. Muitos estrangeiros ocupavam posições de proeminência na corte dos reis daquela época, mas num cargo de confiança como esse, ele era guarda, ele era chefe da guarda do rei, tinha que ser nativo, ele tinha que ser egípcio mesmo, para não ser tentado a fazer algum tipo de traição contra o rei. Esse homem estava à procura de um escravo que cuidasse das coisas de casa, serviços domésticos em geral. Lembrando, como nós já vimos, que a escravidão era muito comum no Antigo Oriente. Sem dúvida, a idade e a aparência de José contribuíram para que ele fosse escolhido por Potifar como escravo doméstico para cuidar das coisas da sua residência. E ele então compra José desses mercadores ismaelitas, a quem José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Por detrás está a providência de Deus. Ele poderia ter sido comprado por qualquer outra pessoa. Como nós dissemos, o mercado de escravos era muito comum naquela época. Mas ele vai ser comprado exatamente por uma pessoa que vai dar acesso a José à prisão real e de lá ao palácio do rei. A providência de Deus está por detrás dessa compra aqui. José não está sozinho. Ele não foi abandonado por Deus, mas Deus está guiando sua vida no momento que Potifar, o alto funcionário de Faraó, guarda da prisão, o compra para servi-lo na sua casa. O texto nos diz aí, Moisés nos ensina, do verso 2 a 3, que o Senhor abençoou José na casa da sua servidão. Essa expressão, o Senhor estava com ele,
É a primeira vez que Deus é referido pelo seu nome, Yahweh, desde que Jacó saiu de Padã Arã e deixou a companhia do seu tio Labão. Então, de lá para cá, é claro, Deus foi mencionado, mas como Elohim e outros, Adonai, outros nomes de Deus, mas só agora o nome pactual de Deus, o nome com o qual ele se revelou na aliança, reaparece aqui, mostrando que o que está em jogo aqui é o Deus da aliança providenciando, cuidando da descendência ou daquele povo com o qual ele fez um acordo, um pacto. É isso que esse nome indica. O texto nos diz que Yahweh estava com José ali no cativeiro. 4 vezes no texto nós vamos encontrar a expressão, o Senhor estava com ele, consolando José pela ausência do pai e da mãe. Lembramos que ele era um jovem rapaz, um adolescente entrando na idade adulta. Deus o consolava pela ausência da sua família, Deus o capacitava a fazer bem o seu serviço e Deus prosperava tudo aquilo em que José colocava a mão na casa de Potifar. É interessante que séculos depois, Estevão, no famoso sermão de Atos capítulo 7, se refere a José nesses mesmos termos, dizendo que Deus era com José, apesar dele ter sido vendido pelos seus irmãos ao Egito. E assim, porque Deus era com ele, José veio a ser próspero na sua escravidão na casa de Potifar. Tudo que ele fazia prosperava, a ponto de que ele veio morar na casa do patrão. Isso às vezes pode passar despercebido, mas é o significado do final do verso 2, que diz que ele estava na casa de seu dono egípcio. Não era comum os escravos morarem na casa do patrão, mas no caso de José, ele estava morando na casa do patrão, o que vai mais tarde explicar por que é que a senhora dele tinha essa familiaridade, o conhecia e o via com frequência a ponto de se sentir depois apaixonada por ele, como nós iremos ver. Ele vai morar lá na casa do seu patrão. Eu quero citar aqui o comentário de Jamieson Fausset Brown, muito bom esse comentário, que descreve aqui o caráter de José e a situação de José. Ele diz assim: embora mudado na sua condição, José não mudou seu espírito. Embora despojado do vistoso casaco que adornava sua pessoa, ele não havia perdido as graças morais que distinguiam seu caráter. Embora separado de seu pai na terra, ele ainda vivia em comunhão com seu pai no céu. Embora na casa de um idólatra, ele continuou adorador do verdadeiro Deus. Esse é José no cativeiro, abençoado por Deus, próspero, e como resultado, seu dono, Potifar, resolve colocá-lo como mordomo de toda a sua casa, conforme os versos 3 e 4. O texto diz que ele ganhou favor aos olhos de Potifar em sua conduta, o que significa que Potifar observou que ele era diferente. Ele era diferente, havia outros escravos na casa de Potifar. O homem era rico, era próspero, tinha muita gente que o servia. Mas José chamou a sua atenção, ele se destacava pela maneira como ele servia, fidelidade, atenção. Temos relatos do Antigo Oriente de escravos desobedientes, respondões, escravos que planejavam a morte do seu patrão. Era muito comum isso no Antigo Oriente, em que esse sistema de escravidão prevalecia. Mas José, mesmo nesse sistema injusto, servia a Deus e procurava fazer o seu serviço da melhor maneira possível. Não tardou que ele se destacasse. E o seu patrão associou a conduta de José com o Deus a quem José servia, porque o texto diz aqui que desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, Deus abençoou e o encarregou de tudo que tinha. Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Verso 3. Potifar viu, é isso que eu queria mostrar aqui. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Percebam que Potifar associou aquela conduta de José ao Deus a quem José servia, porque o texto diz que ele viu que o Senhor estava com José. Ora, Potifar era um pagão, ele era adorador do Deus Sol, inclusive o nome dele está associado à adoração do Deus Sol, que era feita no delta do Nilo. Daí alguns estudiosos acham que isso aqui se passa no extremo norte do Egito, na fronteira de Canaã, Heliópolis, a cidade que foi erigida em homenagem ao Deus Sol, exatamente porque Potifar é um nome que tem a ver com esse Deus que era adorado somente ali naquela região. Potifar era um pagão, ele adorava o sol, adorava outros deuses, mas o texto diz que ele viu que o Senhor, Yahweh, fazia José prosperar. Isso significa que José demonstrava
abertamente de que ele era seguidor de Yahweh. Ele não era adorador do sol, ele não era adorador de outros deuses, mas que ele adorava o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Potifar não demorou em fazer essa associação. Ou seja, ele é assim porque o Deus dele está com ele. O Deus dele está com ele. E não tardou em colocá-lo como mordomo de tudo que tinha para administrar os seus bens, como ajudante pessoal, assistente particular das coisas da casa, que envolvia chefiar outros escravos, cuidar das provisões, cuidar dos alimentos, atender às necessidades da família de Faraó que morava com ele e provavelmente também das plantações e do gado que Potifar possuía, porque diz aqui que a bênção de Deus, no final do verso 5, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha, tanto em casa como no campo. Campo só pode ser ou plantação ou criação. E a bênção de Deus também estava lá, nessas posses, né, nos negócios de Potifar, na cidade e no campo, por causa de José. E ele se tornou líder, ele mandava em tudo, a ponto de dizer aqui, no verso 6, que Potifar não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia, era a única preocupação. José, o que é que a gente vai comer hoje no almoço? Só. Porque tudo mais estava nas mãos de José. E José se desempenhava com muita fidelidade. E o Senhor, diz o texto, né, abençoou Potifar por causa de José, como antes o Senhor tinha abençoado Labão por causa de Jacó. E o Senhor abençoou os moradores, ou livrou Ló de Sodoma e Gomorra por causa da presença de Abraão. Ele fez com que tudo corresse bem no lar de Potifar, a ponto de Potifar confiar nele. Tudo parecia ir muito bem, até que a mulher de Potifar coloca os olhos em José. A palavra de Deus diz, não cobiçarás. E aqui nós vemos o que acontece quando a cobiça entra no coração. Vamos ler aí, do final do verso 6 até o verso 12. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José era um rapaz bonito, né, e atraente, é aí que diz. Ele não somente era competente, mas ele era atraente também. Tinha um belo porte e boa aparência, puxou a mãe Raquel. É interessante que os mesmos termos que são usados para descrever a aparência de José são usados para descrever Raquel, lá no episódio em que Jacó a encontra no poço, lá em Padã Arã. Então ele puxou pela mãe, né? Puxou a mãe. E era bonito, era um rapaz atraente, diz aí o texto, já preparando o que é que vai acontecer. Ele estava na casa diariamente e certamente tinha contato constante com sua patroa. E, além disso, ele agora tinha acabado de ser promovido como chefe de tudo que se passava ali. Então, não tardou que a esposa de Potifar acabasse cobiçando José e o chamasse para a cama, como diz aí o verso 7, depois de algum tempo que José estava nessa função e exercendo o seu trabalho na casa, diariamente, o marido trabalhando fora, na prisão, na guarda real. Então, ela colocou os olhos em José e fez esse convite. É mais do que o convite, né? Era quase que uma ordem, uma vez que José ainda era escravo do marido dela. A literatura do Egito Antigo fala que as mulheres egípcias, da nobreza especialmente, eram muito frívolas, libertinas e infiéis no casamento. Mas, embora os povos pagãos, como os egípcios, mesopotâmios, os sírios, cananeus, eles fossem conhecidos pela libertinagem sexual, havia limites. E um deles era a questão do adultério, que era considerado como uma coisa séria em todas as culturas daquela época, embora houvesse alguma tolerância, como é o caso do Egito e entre os cananeus. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição. José, entretanto, resistiu à tentação que a sua patroa lhe trazia. A mulher o assediou e queria que ele fosse para a cama com ela, e ele não foi.
ele resistiu. E não deve ter sido fácil, né? Porque era mulher de um alto oficial do rei, devia ser uma mulher bonita, atraente, além disso, estava dando uma ordem para ele. Ele teria todas as razões, né, todas as desculpas para atender aquele apelo, mas ele resistiu firmemente à cantada da sua patroa, com 4 argumentos. Primeiro, no verso 8, ele diz assim: ele recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Primeira maneira como José lidou com essa tentação foi tendo consciência de onde ele estava, o que é que ele era. Ele estava num cargo de confiança, ele tinha sido colocado ali pelo seu patrão, ele tinha domínio sobre todas as coisas. E aquilo, para alguém que é responsável e sério como José, era um argumento muito forte para não fazer aquilo que a patroa estava dizendo para ele fazer. O segundo argumento tem a ver com o respeito que ele tinha com o seu patrão. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, e ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Seria uma maldade de José, uma perversidade de José, trair o seu patrão. Desde que o seu patrão o havia colocado naquela posição, havia aberto os seus bens e a sua família e a sua casa e colocado José na posição de mordomo, na posição de administrador, secretário particular, assistente pessoal para cuidar de todas as suas coisas. José estava consciente da sua posição, sabia que era uma posição de confiança e ele respeitava o seu patrão. Mas o argumento mais forte, eu disse que eram 4, na verdade são 3 argumentos. O terceiro argumento, e que é o mais forte e bastante revelador, é que para José isso seria um pecado contra Deus. Para aquela mulher que adorava o sol, esses deuses pagãos, eles não têm exigências morais, mas Yahweh tem. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que José aprendeu a temer e conhecer, ele tem demandas, ele tem uma lei que ele deu e revelou a toda a criação, a todos os homens, pela natureza e pela consciência. É claro que Moisés ainda não tinha dado a essa altura, ainda não havia ainda os 10 mandamentos na forma de código moral, isso vai acontecer muito tempo depois de José, mas a lei moral, a essência dos 10 mandamentos, já está gravada no coração de todos os homens, como Paulo diz em Romanos capítulo 2, que a lei está gravada no coração daqueles que não conhecem a lei de Moisés. Também Paulo diz que pela natureza você pode ver que há um Deus que criou todas as coisas e a quem nós somos responsáveis. Então José tinha essa consciência clara de que se ele se deitasse com a mulher do seu próximo, ele estaria pecando contra Deus. O conceito de pecado é muito claro na consciência de José, não da mulher, que adorava deuses que não tinham, como eu disse, demandas morais dos seus seguidores, mas para José isso seria pecar contra Deus, pecado contra Deus. A gente percebe aqui que José não havia abandonado sua fé em Deus, mesmo no cativeiro. Ele continuava temente ao Senhor, apesar da tragédia da traição dos seus irmãos e da sua venda como escravos. Não seriam poucos aqueles que, numa situação como essa, abandonariam a fé em Deus, dizendo: de que adiantou servir a Deus? Será que esse Deus existe mesmo? Se existe, por que é que isso aconteceu comigo? Por que é que essa tragédia aconteceu comigo? Por que é que eu perdi minha liberdade? Por que é que eu fui vendido como escravo? Por que é que eu estou aqui longe da minha família, de todos? Outras pessoas teriam abandonado a fé em Deus, como atualmente muita gente abandona a fé em Deus exatamente quando a tragédia bate na sua porta, quando as coisas dão errado, quando não recebe a prosperidade que queria ter, ou não recebe as bênçãos pelas quais buscou a Deus, simplesmente abandona a fé. Mas não esse moço. Ali na casa da servidão, ele permaneceu fiel a Deus. Como é que eu vou pecar contra Deus? Se eu fizer isso que a senhora está me dizendo, além de estar sendo uma maldade contra o seu marido, pior, eu estarei cometendo um grave pecado contra o Deus a quem sirvo, o Deus a quem temo e o Deus em quem eu creio. Satanás, porém, não desiste fácil, né? O diabo, ele não desiste. Diz o texto aí no verso 10 que a mulher assediava José dia após dia, ela falava com José todos os dias. Todos os dias. Uma coisa é um assédio eventual, pontual. Outro é todo dia você chegar no trabalho e ser assediada, que era o caso aqui de José. Contudo, ele permaneceu firme na sua decisão de não pecar contra Deus. Diz aqui que ele não lhe dava ouvidos, se fazia de surdo, né? Recusando-se a ir para a cama com ela, e diz aqui que ele se recusava inclusive a ficar perto dela. Como a Bíblia diz, né? Nós não temos só que
evitar o pecado, mas evitar toda a ocasião para o pecado. Tudo aquilo que pode facilitar o pecado. Ouviram, namorados? Não somente o pecado, mas tudo aquilo que pode facilitar o pecado. É isso que a Bíblia nos ensina. José não somente recusava a mulher, mas ele também não queria nem ficar perto dela. Ele, na certa, já que ele era mordomo ali, podia fazer o que quisesse, ele administrava as suas tarefas de forma a evitar lá a presença da mulher. Mas a mulher era insistente mesmo. Finalmente, ele chega um momento que ele vai ter que fugir, porque a gente resiste até um tempo e depois o segredo é cair fora. E ele, então, é isso que José vai fazer. Diz aí do verso 11 a 12 que um dia em que José estava em casa para fazer o seu trabalho, aconteceu que estavam os dois, não tinha mais ninguém na casa. Lemos aí no verso 11, não é? Que ninguém dos da casa se achava presente quando José chegou, ou José entrou para fazer o serviço. A gente não sabe se era porque todos os demais servos estavam ocupados em alguma tarefa no campo, ou se a mulher preparou uma armadilha para José e dispensou os empregados, dispensou todo mundo, ficou só ele e ela. E aí então, diz aí o verso 12, ela o pegou pela roupa, ela não tinha feito o assédio, não tinha chegado a esse ponto antes, né? Até agora era só cantada, mas agora ela chega, ela se joga em cima dele e pega pela roupa e diz, venha para a cama comigo. Mas diz aí, a gente está dizendo aqui o texto, né, que é pela roupa, mas se você tem outras versões aí, você vai ver que elas traduzem ou capa ou manto. É a segunda vez que José tem problema com capa, né? Capa era uma cruz na vida de José. Todas as duas que ele tinha, acabou dando problema para ele. Muito bem, então a mulher o pegou pela capa, pelo manto, que é o mais apropriado, e disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, note aqui, deixando a roupa, a capa, nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Porque é melhor você perder uma boa capa do que perder uma boa consciência. E ele fez a escolha certa. Perdeu a capa dele, mas manteve a sua consciência de que ele não havia pecado diante de Deus. Ele saiu, fugiu, porque tem horas, tem momentos em que você consegue ficar no ambiente do assédio, da tentação, e resistir, dizer não. Mas tem uma hora que não dá mesmo, o que você tem que fazer é sair. Às vezes você está num relacionamento, uma amizade ou num trabalho em que você dá para ir aguentando durante um tempo, mas de repente tem a hora que você só tem um jeito. Para preservar a sua consciência e a sua vida espiritual, é você fugir mesmo, como José fez aqui. E quando ele fugiu, deixou a capa e a mulher viu ali uma oportunidade para se vingar dele. Vamos ler aí do verso 13 até o verso 18, a vingança da mulher repudiada, mulher de Faraó. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Aqui José falsamente acusado de assédio por essa mulher, que está irada, frustrada, se sente repudiada e, portanto, extremamente vingativa. Ela viu na capa de José uma oportunidade para se vingar dele. Quando José foge, ela chama de volta os empregados, lemos aí no verso 14, apresenta a capa de José como prova e o denuncia por assédio. E coloca a culpa no marido. Vejam, esse escravo hebreu que o meu marido trouxe. Isso lembra alguma coisa lá no Jardim do Éden, né? Só que era o contrário. A mulher que tu me deste. Aqui o meu marido trouxe esse escravo para cá. Ela coloca a culpa no marido, degrada José, chamando ele de hebreu, escravo hebreu. Veja aí, no verso 14, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Embora não está dito no texto, só vai aparecer mais adiante no capítulo 43, verso 32, aqui de Gênesis, mas havia uma rivalidade entre os egípcios e os hebreus, provavelmente porque os hebreus eram pastores e no Egito havia adoração desses animais. Havia o boi Apis, por exemplo, que era adorado como divindade e que não era comido pelos hebreus, pelos egípcios, não é? Enquanto que os hebreus, eles trabalhavam na pecuária e tinham rebanhos e eles comiam tudo isso aí. O ponto é que havia uma rixa antiga entre egípcios e hebreus. E agora a mulher
né, falando para os outros homens, diz, o meu patrão, quer dizer, o meu senhor, o meu marido trouxe esse hebreu para cá. O nome hebreu vem de Eber, que é um descendente de Sem, por onde corre a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Então, um dos nomes mais antigos para os israelitas, e que tem a ver com esse nome de Eber. A mulher degrada José, levantando essa inimizade, chamando ele de hebreu, mente dizendo que José queria humilhar a família de Potifar, mente dizendo que ele tinha ido até o quarto para se deitar com ela, mente dizendo que ela gritou, mais adiante na lei de Moisés será escrito que se uma mulher for assediada no campo e ela gritar, então ela não tem culpa, mas se ela não gritar, ela é cúmplice, não é? Ela é cúmplice. Então, aqui ela mente dizendo que ela gritou, parece que essa lei valia em todo lugar, e mente dizendo que José fugiu quando ela gritou. Nada disso era verdade, mas ela tinha a capa. Então, a capa era evidência A, era a prova de que tudo que ela estava dizendo era verdade, tudo que ela estava dizendo. Ela ficou com a capa, diz aí o verso 16, e esperou até Potifar chegar em casa e repete as mesmas mentiras, implicitando que a culpa era dele. Veja o que ele diz aqui, não é? O que ela diz, o escravo hebreu que você nos trouxe. A mulher, então, quer se vingar. E parece que tudo isso aqui funcionou. Lemos aí 19 a 23, como José lançado na prisão. Ouçam a leitura. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Potifar, quando ouve a denúncia feita pela mulher, manda José imediatamente para a prisão. Está aí no verso 19. Ele acreditou tudo o que a esposa disse por causa da capa que ela apresentou como evidência. E o texto nos diz que ele ficou muito irado, ficou enfurecido com José. Mandou prendê-lo na prisão real, o que só faz sentido se ele fosse o administrador da prisão real, que era o local onde Faraó colocava os seus presos. Porque senão José era um escravo comum, ele era para ser jogado na prisão comum. Mas porque Potifar era o chefe da guarda de Faraó, ele cuidava dos prisioneiros do rei, então a prisão que ele tinha à sua disposição era aquela ali. E rapidamente José é lançado ali, de onde ele vai ser catapultado à corte do rei e se tornar o governador do Egito. Então veja como Deus está guiando a história por detrás de todos esses fatos aqui, que parecem fatos, a gente olha assim, parece novela da Globo, né, o que a gente está vendo aqui. Né? Ele mandou prendê-lo na prisão real. Lembramos que no Antigo Oriente a prática era pena de morte, mas a literatura do Egito Antigo mostra que a prática da prisão, não tinha prisão em Israel. Se você ler a legislação de Moisés, não tinha pena de prisão, era sempre pena de morte, multa, trabalho forçado, alguma coisa desse tipo, mas não tinha prisão. Prisão tinha no Egito, era uma prática comum no Egito, mas nos outros povos a pena de morte era o castigo para um tipo de coisa como essa daqui. Isso explica porque que Potifar jogou José na prisão dos prisioneiros do rei, em vez de mandar matá-lo imediatamente. E diz lá o texto, no verso 20, que José lá ficou. Está aí, né? Final do verso 20. Ali José ficou na prisão. José ficou jogado lá, abandonado, largado, caluniado, não tinha chance de defesa naquela época, não tinha tribunal, não tinha julgamento, talvez esperando uma sentença de morte, alguma coisa assim. Mas, lemos aí do verso 21 a 23, que o Senhor estava com José lá na prisão. O Deus que não desiste do seu povo, em qualquer situação. Deus continuava com José, independe de local, Deus continuava com José. E comprovando com isso que José não havia pecado contra o Senhor. Essa declaração é importante, porque se José de fato tivesse tido alguma culpa, o Senhor não seria mais com ele. Mas o texto diz que Deus continuava, e o Senhor era com José ali na prisão, validando a postura anterior de José, a maneira como ele lidou com o assédio da sua patroa, enquanto ele era um escravo doméstico na casa de Potifar. O Senhor continuava com José na prisão e o Senhor foi bondoso com ele, diz aí o verso 21, em contraste com Potifar, em contraste com os seus irmãos que o traíram, o Senhor foi bondoso e, como resultado dessa bondade, verso 21,
Deus fez com que o carcereiro simpatizasse com José e confiasse nele. Mesma coisa que aconteceu com Potifar. Porque o crente, ele é o mesmo. Se ele ama a Deus, ele teme a Deus, ele vai ser o mesmo. Na prisão domiciliar, na prisão dos presos do rei, mais adiante como governador do Egito, a conduta de José é sempre a mesma, E o padrão se repete, assim como Potifar ficou impressionado e percebeu que Deus era com José e colocou José como mordomo de seus bens, agora, então, o carcereiro faz a mesma coisa com José e José se torna o rei da prisão. Mandava em tudo lá, suprimentos, horários, lazer, quem vai limpar a latrina, tudo ficou debaixo da responsabilidade de José. E o texto deixa muito claro, 4 vezes aparece no capítulo 39, que era Deus quem fazia José prosperar em tudo que ele fazia. 4 vezes é dito, Yahweh estava com ele, o Deus da aliança, o Deus do pacto. O que é que Moisés queria ensinar com essa história aos israelitas que estavam prestes a cruzar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida? Primeiro, a maneira como Deus preparou abrigo para o seu povo durante aquela grande fome que sobreveio sobre o Antigo Oriente alguns séculos atrás. Como Deus guiou a vida de José passo a passo até que ele viesse a se tornar governador do Egito. O ponto era esse. Da mesma forma que o Deus da providência comandou a história de José para proteger o seu povo, porque José é quem vai dar abrigo aos israelitas, aos hebreus, durante aquela fome de 7 anos. Deus também haveria de guardar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó na terra prometida, quando eles entrassem lá. Moisés também quer mostrar que a causa da prosperidade do seu povo é a presença de Deus com eles. Eles eram militarmente inferiores aos cananeus que habitavam a terra que eles tinham de possuir. Mas Deus, a presença de Deus seria com eles, de maneira que eles prosperariam e conquistariam a terra, como eventualmente aconteceu. Tão somente que eles fossem fiéis à aliança de Deus. Terceiro, Moisés, sem dúvida, queria mostrar que Deus abençoou Potifar e o carcereiro por amor de José, e que esse era o padrão dele, o plano dele desde o início. Qual foi a promessa que ele fez a Abraão, quando ele chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus? Entre as promessas estava essa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, em você, através de você e da sua descendência, eu vou abençoar outros povos. E é isso que está acontecendo. Através do filho de Abraão, que é José, Deus está abençoando os egípcios. Abençoou Potifar e abençoou agora o carcereiro e os prisioneiros que estavam ali, um prenúncio já daquilo que Deus, do plano de Deus para Israel, que seria uma bênção para todas as nações. E acabou sendo com a vinda do Senhor Jesus, em quem todas as nações podem crer e ser salvas. Eu quero terminar, queridos, com algumas aplicações para nós, perguntando o que é que isso tem a ver conosco. Eu pensei aqui em 4 ou 5 aplicações. A primeira delas, uma palavra aqui, para aqueles de vocês que estão sendo tentados, namorados, amigos, colegas de trabalho, colega de colégio, de faculdade. Eu sei que tem gente sendo tentada aqui, especialmente os jovens, gente casada também, pode estar sendo tentada, assediada. A tentação talvez fosse a melhor palavra. O que eu diria para você, à luz da história de José, é que fica muito claro que a sua postura como temente a Yahweh, a Deus, o Deus verdadeiro, que tem um código moral e demandas morais dos seus seguidores, é que você resista a essa tentação. Que você diga não. E que, se depois da resistência o assédio continuar, a tentação continuar, fuja. Saia desse relacionamento, saia desse emprego, saia dessa situação em que você está sendo tentado a pecar contra Deus. Nada compensa você quebrar a lei de Deus. Nada compensa. O prazer do pecado, pelo qual você está sendo tentado, ele logo vai se transformar em dor, amargura, ódio, tristeza e profunda culpa, quando não desistência completa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, minha primeira palavra é para você que está sendo tentado nessa área. A minha segunda palavra é para você que já caiu. Você que já caiu. Você está aqui nessa noite, mas você sabe que você já caiu. Você pecou contra Deus nessa área. Eu quero lhe dizer que, apesar do exemplo perfeito de José aqui, nem sempre, os homens de Deus na história bíblica resistiram à tentação, como foi o caso do rei Davi. Mas a diferença foi que, no final, Davi caiu em si, ele percebeu que ele havia pecado contra Deus. É interessante que no Salmo 51, que é o salmo de confissão que Davi escreveu, depois dele ter
se arrependido e admitido o seu pecado, ele diz assim: contra ti somente pequei. Que é a mesma coisa que José está dizendo aqui. Ele não quer ir para a cama com a patroa porque ele sabe que vai pecar contra Deus. Então você pecou contra Deus, como Davi pecou. Mas Davi se arrependeu, pediu perdão e ele foi perdoado. Ele foi restaurado. Então há oportunidade. Aquele que confessa, quem esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu queria lembrar você isso nessa noite, que há perdão, há reconciliação, há restauração para aqueles que caíram. Minha terceira palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite e que estão nos acompanhando também, que estão vivendo um momento de cativeiro, de opressão, de doença, necessidade, impotência financeira. Você está se sentindo como José, no exílio, escravo, seus direitos tirados, limitado de alguma forma. Eu queria lembrar para você que nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nosso Deus está conosco, mesmo nos momentos difíceis. Portanto, busque a Deus em oração e confie nas promessas dele, quando tudo está errado. Quando tudo está errado. Quando a doença chegou, quando o aperto financeiro chegou, quando o problema com os filhos chegou, o problema no trabalho chegou. José passou por coisa muito pior do que você jamais vai passar aqui no mundo ocidental, onde você tem liberdade de ir e vir. José perdeu tudo o que ele tinha, sua identidade, sua família, sua liberdade, o direito de escolher o que é que ele queria ser. Ele perdeu tudo isso, mas uma coisa ele não perdeu: a confiança em Deus. Ele continuou confiando em Deus, e Deus finalmente o exaltou no final da história. Deus recompensou a sua perseverança e a sua paciência. Portanto, não desista só porque as coisas estão dando errado. E minha última palavra é para todos nós que estamos aqui nessa noite e que estamos preocupados com a situação do nosso país e que olhamos para as coisas acontecendo, olhamos para notícias, algumas falsas, outras verdadeiras, mas ninguém haverá de negar que há um momento de tensão e preocupação em todo o Brasil. Eu quero dizer que a aplicação é muito óbvia. A gente pode se sentir como José, meio desamparado, meio fora de casa, meio sem esperança, meio sem perspectiva, meio sem futuro, mas o Senhor continua no trono do universo. Ele continua guiando as circunstâncias e no final vai ser como Ele quer, independente de Potifar, independente de Faraó, independente do carcereiro ou de qualquer outra pessoa que apareça na história de José ou na nossa. O nosso Deus tem o controle da história e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa confiança. Nosso Deus está no trono, nosso Deus reina, por isso eu não vou pecar contra Ele, por isso eu vou largar esse relacionamento sujo, por isso eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vivendo, por isso eu vou me entregar para servi-lo todos os dias da minha vida, independentemente das circunstâncias, como José fez. Amém? Fiquemos em pé. Nós vamos cantar, tem um hino. Eu acho que não tem a ideia. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.